pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir algumas coisas interessantes envolvendo frações. Nós vamos começar a aula falando da classificação de frações. Nós veremos inicialmente que existem três tipos importantes de frações. O primeiro deles é a fração aparente. Uma fração aparente é aquela que aparenta ser alguma coisa, ok? No caso, é uma fração que representa um número natural, ou ainda, ela aparenta ser um número natural. Veja a seguinte situação. Suponha, por exemplo, que você tenha pizzas numa pizzaria, e essas pizzas são divididas apenas na metade, ok? Então você tem pedaços que correspondem a meia pizza, ok? Suponha que um garçom sirva 6 desses pedaços. 6 pedaços que equivalem a meia pizza. Quantas pizzas inteiras ele está distribuindo? Bom, se você pensar, eu tenho 6 pedaços e cada um desses pedaços corresponde a meia pizza. Então, o garçom está distribuindo 3 pizzas inteiras, concorda? Porque se você pegar 3 pizzas inteiras e dividi-las pela metade, você tem 6 pedaços. Ok? Então, se eu tiver uma fração 6 meios, ok? Essa fração, ela representa essa situação. Eu tenho 6 pedaços e cada pedaço corresponde a meia pizza, tá bom? Então, 6 meios equivale a, no nosso exemplo, 3 pizzas, concorda? É o mesmo que você dividir 6 dividido por 2, que é 3, ok? Então, nesse caso, essa fração ela é dita ser aparente porque ela representa um número natural. E qual é esse número? É o número 3. Ok? Agora, voltando ao nosso exemplo com a folhinha branca. Eu dividi essa folha em 4 partes iguais, quando eu fiz a dobradura. Concorda? Então, eu tenho então 4 partes. Ok? Suponha então que eu tenha 8 dessas partes. Ok? Eu tenho 8 de 4 partes, ok? Quantas folhas inteiras eu tenho? Se eu tenho 8 pedaços, ok? E eu sei que cada folha eu consigo dividi-la em 4 pedaços, ou ainda em 4 partes, eu tenho então um total de 2 folhas inteiras, concorda? É o mesmo que eu fazer a divisão de 8 por 4, ou seja, eu tenho 8 dividido por 4 igual a 2. Ou seja, as frações aparentes são aquelas que representam ou que aparentam ser um número natural, ok? Então, eu acho que é claro para todo mundo que numa fração aparente eu sempre tenho uma divisão exata, ou ainda, o numerador ele é um múltiplo do denominador. Então, por exemplo, se eu tiver a fração 10 quintos, eu tenho o que a gente chama de fração aparente, tá? Por quê? Porque o numerador é um múltiplo do denominador. 10 dividido por 5, 2, ok? Próximo tipo de fração é a fração própria. Tá? A gente diz que uma fração é própria quando ela tem um valor entre 0 e 1. Tá? E um detalhe importante é que o numerador é diferente de 0. Tá bom? E a gente vai ver o caso em que ele é 0 daqui a pouquinho. Beleza? Então veja, o numerador é diferente de 0 e é menor do que o denominador. Então, por exemplo, eu tenho as frações 2 terços e 5 sétimos. 2 é menor do que 3, concorda? Então, essa fração ela é chamada de própria. Ok? 5 é menor do que 7. Então, essa fração também é chamada de própria, porque o numerador é sempre menor do que o denominador. Ok? Então, por que a gente fala que ela tem um valor entre 0 e 1? Lembra que nós vimos que uma fração pode ser vista como sendo um quociente de 2 números naturais? Então veja, se você pegar a calculadora, por exemplo, e dividir 2 por 3, você vai encontrar um número que pertence ao intervalo 0, 1, ou seja, ele é maior do que 0 e é menor do que 1. Okay? E a mesma coisa aqui, se você dividir 5 por 7, você vai encontrar um número que é menor do que 1 e maior do que 0. Okay? Então essas frações são chamadas de próprias. Tá bom? Agora, o último caso aqui, que eu apresento nesse quadro para vocês, é o caso em que nós temos uma fração imprópria. Uma fração imprópria é a seguinte fração. É uma fração
em que o numerador pode ser 0, ok? Ou pode ser maior do que ou igual ao denominador, tá bom? Então veja, uma fração imprópria é aquela em que o numerador pode ser 0, ou seja, o número 0, ou ainda eu posso ter 0 dividido por 2, por exemplo, né? 0 dividido por 2 é 0, ok? Então eu posso ter uma fração em que o numerador seja 0, eu posso ter uma fração em que o numerador é igual ao denominador, tá? Então 2 dividido por 2 é 1. E eu posso ter também, né, uma fração, né, que o numerador é maior do que o denominador. E nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui 4 terços, né? Se você dividir 4 por 3, você vai ver que você tem um número maior do que 1. Lembra desse símbolo? Maior do que 1. Tá? Então esses são tipos de frações. Tá? Você pode ter uma fração aparente, que aparenta ser um número natural. Você pode ter uma fração própria, que o numerador é menor do que o denominador. E você pode ter uma fração imprópria, em que o numerador pode ser 0, igual ao denominador, ou maior do que o denominador. Okay? Então veja aqui, ó, por exemplo, né, que uma fração imprópria ela pode ser também uma fração aparente. Concorda? Porque, por exemplo, ó, 0 é múltiplo de 2, não é? Porque 2 é 0, é 0. Ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, uma fração imprópria, ela pode também ser uma fração aparente. Tá? Quando você tem aqui, por exemplo, né, 0 dividido por 2. Ok? Ou ainda, né, quando você tem 2 dividido por 2, né, são múltiplos. Tá? Então 2 dividido por 2 é igual a 1. Então você tem a representação de um número natural. Ok, pessoal? Então, na sequência, nós vamos ver algumas outras coisas, né, envolvendo frações. Bom, pessoal, então dando continuidade ao estudo das frações, desde o início nós estudamos números e agora nós estamos estudando frações. Existe um caso em que a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode ter número e fração. Okay? Nesse caso, a gente tem o chamado número misto. Okay? Veja a seguinte situação. Considere a fração 4 terços. Nós já vimos que essa fração ela é imprópria, ok? Porque o numerador é maior do que o denominador, tá? E essa fração ela é não aparente, ou seja, se eu dividir aqui, ó, né, 4 por 3, eu encontro um número maior do que 1. E esse número não é um número natural, ok? Vocês veem que o 4 não é múltiplo de 3, então essa fração não é aparente. Mas vejamos, o que representa essa fração? Suponha que você tenha, né, duas barrinhas e você divide essas barras, né, em 3 partes iguais, ok? Então aqui você tem um inteiro, né? Você dividiu em 3 partes, então você tem 1 terço, né? Cada parte corresponde a 1 terço. Mas a minha fração é 4 terços, tá bom? Então eu preciso desse inteiro aqui, mais um pedacinho, concorda? Para eu conseguir chegar nos 4 terços. Ou seja, 4 terços, ele é a soma de 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, né? 4 vezes, concorda? Só que quando você soma 1 terço 3 vezes, né, você encontra os 3 terços, né? Que é uma fração aparente, tá bom? E esses 3 terços nada mais, nada menos, representam o número 1. Okay? 1 inteiro, né? Você veja que você tinha uma barrinha, você dividiu ela em 3 partes iguais, então você tem 1 inteiro, tá bom? 3 terços corresponde a 1, ou seja, essa soma aqui de 4 terços, né? Ela é 3 terços mais 1 terço, tá bom? Ou seja, 1 inteiro mais 1 terço, que a gente também pode representar como 1 inteiro e 1 terço, tá? Sem o sinal de mais, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente tem um número inteiro, que no caso aqui é o número 1, mais uma fração própria, que nesse caso aqui é a fração 1 terço, tá bom? O numerador é menor do que o denominador, a gente tem o que a gente chama de número misto, tá bom? Então aqui, né, a gente tem um número natural e uma fração própria, ok? Então um número misto é uma mistura, tá? Você tem os dois, você tem número natural e uma fração própria, tá? Vejamos alguns exemplos aqui, 4 situações. Vamos trabalhar com as transformações. Ou seja, quando eu tenho uma fração desse tipo, por exemplo, vamos transformá-la em um número misto, e quando eu tenho um número misto, vamos buscar a fração. Okay? Então vejamos, 10 sétimos. Eu posso pensar da mesma maneira que aqui. Ó. Eu posso separar, né, em grupos de 7, tá certo?
E aqui eu tenho 10 grupos, né? Eu posso separar 7 grupos, depois mais 3 grupos. Isso aí. Eu posso escrever como sendo 7 sétimos, ok? Mais quanto? Isso mesmo, 3 sétimos. Tá bom? Então você pode fazer essa divisão, né? A gente pode pensar, por exemplo, se eu tenho uma barrinha, né? Eu divido ela em 7 partes, só que eu preciso de 10 sétimos, tá bom? Então eu preciso de mais do que uma barrinha, né? Foi a mesma coisa daqui, né? Eu precisei de mais de uma barrinha para pegar mais um pedacinho dela, ok? Só que aqui vai ser a mesma coisa, né? Só que a minha barrinha, ao invés de ser dividida em 3 partes, ela será dividida em quantas partes? Em 7, né? Então eu vou pegar uma barrinha completa, que é o 7 sétimo, mas eu preciso de 3 pedacinhos da outra barrinha, tá bom? Então eu tenho 7 dividido por 7 é igual a 1, né? Ou seja, 1 mais 3 sétimos, tudo bem? Só que como eu falei anteriormente, a gente pode simplesmente escrever sem o sinal de mais. Ou seja, isso eu posso escrever da seguinte forma, 1 inteiro e 3 sétimos. Tudo bem? Então tem um número misto ali, né, que corresponde a essa fração. Tá? Agora aqui, a mesma coisa. 35 nonos. Tá? Como que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode pensar em tentar dividir, né, o 35 por 9. Né? Porque não é isso que a gente faz aqui. Né? Eu dividi o 4 por 3, ou seja, deu 1 inteiro mais um pedacinho. Né? É a mesma coisa aqui. Ó. Se eu fizer 35 por 9, o que eu encontro? Ó, a gente tem que pensar, né, nos múltiplos de 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Se eu fizer 9 vezes 4, dá 36. Mas não dá, eu tenho só 35. Né? Então eu tenho 3. Né? Ou seja, o 35, eu posso escrevê-lo de que maneira? Como 3 vezes 9. Né? 3 vezes 9, 27, mais quanto? 8, né? Para dar 35. Ou seja, eu posso escrever como sendo, né, 3 vezes 9, ok? Vamos separar assim devagarzinho para a gente acompanhar. Eu tenho 3 vezes 9, que dá 27. Mais quanto? 27 mais quanto que dá 35? Mais 8, né? Então, mais 8 nonos. Tudo bem? Ou seja, eu consigo fazer essa separação do 35, né, em múltiplos de 9. Por que em múltiplos de 9? Para eu conseguir, né, trabalhar com os inteiros aqui. Né? Então, veja, eu tenho 3 partes, né, de 9. Tá? 3 grupos, né, eu posso pensar assim, de 9. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho 3, né, se eu pensar em barrinhas, né, separadas, divididas em 9 unidades, eu tenho quantas barrinhas inteiras? 3, não é? Ou seja, eu tenho 3 barrinhas de 9, ok? Mais 8 de 9, ok? Ou seja, eu tenho 3 barrinhas completas, 3 inteiros, mais 8 nonos, tá bom? E isso a gente viu, né? A gente pode simplesmente omitir o sinal de mais, 3 inteiros e 8 nonos, tá bom? Então isso é um número misto, ok? Agora aqui, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 1 inteiro mais 2 terços. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou dividindo em 3, né? Porque eu tenho 2 terços aqui. Eu posso pensar na seguinte situação. Eu tenho 1 inteiro, que é isso tudo aqui, mais 2 pedacinhos. Tá? Quantas partes eu tenho, então? Agora eu preciso fazer o processo inverso. Eu preciso escrever em termos das partes, das divisões. Tá? 1 inteiro, gente. 1 inteiro corresponde a quantas partes? Pensando que eu estou dividindo em 3. 3 partes, não é? Porque eu tenho 3 partes, né, do total de 3. Eu tenho 1 inteiro. A mesma coisa daqui, ó. Eu tenho 3 partes do total de 1 inteiro. Né? Então, ou seja, cada parte vale 1 terço. Né? Então, veja, 1 inteiro é só você pensar num número que tenha esse denominador aqui. Ó. E quando eu divido, o resultado dá 1. Qual é esse número? 3 sobre 3. Né? Então, eu tenho 3 terços, ok? Mais 2 terços. Tudo bem? Fazendo a mesma coisa daqui, ó, eu posso simplesmente tirar, né, o sinal de mais e fazer a continha. Se vocês quiserem, né, a gente pode fazer um processo mais devagar. Né? Ou seja, eu posso escrever o 1 mais 2 terços.
Só que quem é o 1? Veja que eu fiz o contrário, né? 1/3, mesma coisa que a soma, né? Agora aqui, eu tenho mais, né? Só que quem é o número 1? É 3/3, não é? Ou seja, eu posso escrever como sendo 3/3 mais 2/3. Então veja, gente, eu tenho 3 partes, né? Eu tenho a divisão por 3. Eu tenho essas 3 partes. Só que agora eu estou pegando mais outras 2 partes do outro. Seria o mesmo que aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 partes. Eu preciso de mais 2, né? Porque eu não estou somando com 2/3. Então eu tenho quantas partes no total? 5, né? Então tenho 5/3. Ok? Agora, esse número aqui, 4/2 e 2/11, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Eu posso escrever de que maneira? Como sendo 4 mais 2/11, concorda? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, né? Eu posso adicionar o sinal de mais ali. Agora, eu tenho que pensar em um número com um denominador igual a 11. E quando eu divido, eu tenho esse número inteiro. Né? Porque o número misto não é um número inteiro mais uma fração. Então, qual o número que quando eu divido por 11 resulta em 4? É o 44, não é? Então eu tenho o quê? 44 sobre 11, ok? Mais 2 sobre 11. Tá? Tudo bem? Ó, de novo, 44 dividido por 11 dá 4. Ok? Só substituir o 4 por um número, né, que tem o denominador 11. E que quando eu divido, eu encontro 4. Tá bom? E agora o que eu faço? Somo. Quanto é 44 mais 2? 46/11. Tá bom? Eu tenho 46 sobre 11. Tudo bem, gente? Então esse foi um pequeno resumo, né, sobre o tema de número misto. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre as chamadas frações equivalentes. Bom, coisas equivalentes são coisas que representam o mesmo valor, né, ou a mesma quantidade, né, dependendo do problema que você estiver abordando. Ok? No caso aqui das frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo valor. Veja aqui a situação. Suponha que você tem uma folha, ok? No caso, 2 folhas. Tá? O meu desenho não ajudou muito, mas suponha que elas tenham o mesmo tamanho, ok? Façam com régua aí no caderno de vocês, tá bom? Então veja, suponha que você tem uma folha e nessa folha você faça a divisão em 4 partes iguais, ok? Você dobre ela, né, 2 vezes. E aqui, suponha que você tenha essa divisão, né, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, ou 8 retângulos, né, do mesmo tamanho, ok? Veja, aqui eu vou colorir, né? Eu passei o pincel preto aqui nos 2 retângulos. Tá? Quais partes foram coloridas? Tá? Veja a seguinte situação. Aqui no primeiro retângulo, eu colori quantas partes? 2. Qual era o total de divisões ou de partes que eu tinha? 4, concorda? Por quê? Eu tenho 2/4, né? Ou seja, eu colori metade da folha, concorda? Lembra que esse número representa, né, a fração 1/2, né? Porque ela é a metade. Né? Pelo desenho aqui a gente vê que é a metade, tá bom? E nesse outro desenho aqui, quantas partes eu colori? 4. Né? Qual era o total de partes? 8. Né? Mas se vocês observarem, né, nos 2 desenhos, eu colori a metade da folha, concorda? Ou seja, essas 2 frações aqui, 2/4 e 4/8, elas representam o mesmo número, que é 1/2, né, metade da folha, concorda? Então a gente diz que essas frações, né, como elas representam o mesmo valor, no caso aqui é 1/2, né, eu posso colocar o sinal de igual aqui, né, e todas elas são iguais a 1/2. Né? Ou seja, elas são equivalentes, tá bom? Elas representam a metade, tá bom? Metade da folha foi colorida. Tá? Então vocês devem se perguntar, poxa vida, então eu posso ter muitas frações, né, que têm o mesmo valor? Sim, né? Na verdade são infinitas. Tá? Vejamos isso, olha. Como que eu encontro, né, frações equivalentes? Como que eu sei que uma fração é equivalente a outra? Tá? Muito simples, você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Só isso.
tá bom? Então veja aqui, por exemplo, ó, eu tenho o número 2/4, né? A gente já viu que o número 4/8, ou melhor, a fração, né, 4/8, é equivalente à fração 2/4. Mas por que isso acontece? Bom, como eu falei aqui, né, a gente pode multiplicar ou dividir, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, né? E a fração que a gente encontra é chamada de fração equivalente, a fração original, tá bom? Então veja aqui, por exemplo, olha, eu tenho 2/4. Veja que se eu multiplicar em cima por 2, o denominador por 2, também multipliquei numerador e denominador por 2, o que eu encontrei? Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha que legal, eu encontrei a outra fração, viu? Então, se eu tenho um número, né, uma fração, eu consigo encontrar uma outra fração equivalente bastando multiplicar, tá certo? Ou até mesmo dividir, né, por um determinado número, qualquer, tá bom, gente? E é importante que a divisão seja exata, tá bom? Vejamos agora o caso da divisão. Eu posso ter, por exemplo, né, a fração 2/4, ok? Como que eu sei que essa fração ela é igual, né, à fração meio? Muito simples, olha, eu posso dividir aqui em cima por 2 e eu posso dividir aqui embaixo por 2 também. Então eu tenho 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Viu só que legal? Ou seja, essa fração aqui, a 2/4, ela é equivalente à fração meio. Ah, professor, então faz aí então. Por que 4/8 é igual ao meio? Muito simples, ó. Eu posso escrever 4/8, né? Vamos lá. Eu tenho que encontrar 1 em cima e 2 embaixo, não é? Como que eu faço isso? Basta eu dividir por quanto aqui? Isso mesmo, por 4. Né? Eu divido em cima e embaixo por 4, tá bom? Então eu tenho 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Viu? A fração 4/8 é equivalente à fração 1/2. Justamente por esse processo, tá bom? Vejamos aqui alguns exemplos. Olha, suponha que eu tenha duas frações, né? Eu tenho a fração 3/4 e eu tenho uma outra fração cujo numerador é 21. Qual é o denominador dessa fração? Ou seja, esse espaço em branco aqui. Qual número eu tenho que colocar ali? Vamos pensar? Olha, eu tenho essa fração, né? Eu sei que elas são equivalentes, tá? Então eu tenho que pensar na multiplicação ou na divisão, tá? Para eu completar os espaços em brancos ali. Olha aqui comigo, olha. Eu tenho 3. Como que eu chego no 21? Eu tenho que multiplicar por 7, concorda? Então eu tenho que multiplicar aqui em cima por 7. Beleza. 3 vezes 7, 21. E como que eu chego nesse número que está faltando aqui? Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 7 também, né? Então eu multiplico embaixo por 7. 4 vezes 7, 28. Ok? Fácil, né? Agora aqui, ó, 18/20, né? Eu tenho que essa fração é equivalente a uma outra fração com denominador igual a 10. Qual é o numerador dessa fração? Vejamos aqui, olha. Eu tenho 20. Como que eu chego em 10? Eu tenho que dividir por 2, concorda? Então, divido por 2. Se eu divido por 2, eu encontro 10. Então, eu tenho que dividir por 2 no numerador também, tá, gente? Então, ó, 18 dividido por 2, 9. Viu só que legal? Tudo bem, gente? Então, vejamos agora um outro exemplo. Olha, eu tenho uma fração, 6/9. Eu sei que ela é equivalente a uma outra fração com numerador igual a 2. E eu sei que ela é equivalente a uma outra fração com denominador, igual a 18. Vamos completar os espaços em brancos aqui. Eu tenho 6 no numerador. Como que eu faço para chegar em 2? Eu tenho que dividir por 3, concorda? Porque 6 dividido por 2 dá 3. Então, como que eu chego aqui? Eu tenho que pegar o 9 e dividir por 3 também, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3. Concorda? Agora aqui, ó, eu tenho 18. Né? Eu tenho 9. 9 vezes quanto que dá 18? 2. Né? Então, multiplico aqui por 2, eu tenho que multiplicar em cima por quanto também? Por 2, né? 6 vezes 2, 12. Tudo bem? Bem simples, né? O próximo aqui, ó, eu tenho 7.000 no numerador e 10.000 no denominador. Eu sei que essa fração é equivalente a uma outra fração em que o numerador é 7. Qual é o denominador? Esse aqui é simples também, tá, gente? Olha, se eu tenho 7.000, eu sei que esse número, né, essa fração aqui, 7.000 dividido por 10.000, ela é equivalente a uma outra fração com o numerador 7. Então,
Para eu chegar aqui no numerador 7, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por quanto? Por 1000, né? Então eu tenho que dividir 7.000 por 1000, dá 7. Eu faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. 10.000 dividido por quanto? Por 1000 também. Então, se eu tenho 10.000 e divido por 1000, lembra lá daquela aula que eu falei com vocês que basta fazer a simplificação dos zeros? Então você tem 10.000 dividido por 1000, dá 10. Tá certo? Ou seja, essa fração aqui é equivalente à fração 7 décimos. Tá bom? Essa noção de divisão, assim com frações, vai ser muito útil no que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre simplificação de frações. Na verdade, nós já fizemos isso anteriormente, quando nós descobrimos frações equivalentes. Olha só, como que eu simplifico uma fração? Bom, eu vou dividir o numerador e o denominador por um número natural diferente de zero. Okay? É necessário que a divisão seja exata, tá bom? E que esse número seja diferente de zero. Ou seja, simplificar uma fração, né, significa reduzir uma fração, né, a uma outra, que é equivalente, e que seja mais simples, tá certo? Ou seja, o numerador e o denominador são menores, né, do que o numerador e o denominador da fração original. Tá bom? Olha aqui o exemplo. O primeiro, eu tenho 28 avos, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir, né, numerador e denominador por números naturais. Ok? Eu posso dividir aqui, por exemplo, por 4, concorda? Se eu divido por 4, eu tenho 20 dividido por 4, 5. 28 dividido por 4, 7. Né? Tudo bem? E essa fração 5 sétimos é a fração 20 28 avos escrita de uma maneira simplificada. Ok? Agora aqui, eu tenho 7 21 avos. Eu posso dividir todo mundo por 7, concorda? Posso dividir em cima por 7. E embaixo por 7 também. Então eu tenho, né? 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Ou seja, a fração 7 21 avos é equivalente à fração 1/3. E 1/3, né, é uma simplificação da fração 7 21 avos. Tá bom? Eu estou fazendo aqui, gente, de uma maneira mais, né, dividindo por um número grande, mas eu posso fazer divisões sucessivas também. Olha aqui, ó. 20, 4, 20 avos. Tá? Vamos dividir por 2? Tá? 24 dividido por 2, 12. 20 dividido por 2, 10. Essa é uma simplificação da fração 24 20 avos. Tá? Mas perceba que eu posso simplificar ainda mais, não posso? Olha, esse número é par, esse número é par. Eu posso dividir de novo, não posso? Então vamos dividir de novo? 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Eu consigo dividir mais aqui? Não consigo, não é? Por quê? Porque não tem divisores comuns, né? O 6 nem o 5, ok? Quando isso acontece, gente, quando a gente vai dividindo, né? Vai simplificando a fração e chega num determinado ponto, né? Numa fração em que a gente não consegue mais efetuar divisões, nós dizemos que essa fração ela é chamada de fração irredutível, ok? Você não consegue reduzir mais essa fração, tá? Você não consegue efetuar mais divisões. Por exemplo, aqui, ó, 2/3, né? Eu não consigo simplificar. 1/4, também não. 3/5, também não, tá? Então veja, aqui eu fui direto dividir por 4, né? Mas eu poderia dividir por 2 também, né? Inicialmente, depois dividir por 2 novamente, tá? E aqui eu também não consigo mais dividir, ou seja, essa fração, né? É uma fração que é uma simplificação da fração original, e essa fração ela é chamada de irredutível, né? Porque eu não consigo dividir mais vezes, tá bom? E a mesma coisa para essas outras aqui, tá? Então, vocês devem estar se perguntando, professor, mas como que eu encontro então essa fração irredutível, né? Eu tenho que dividir direto, se eu dividir diferente, né? Porque aqui eu fui fazendo de 2 em 2. Aqui eu já fui direto por 4, aqui eu dividi por 7. Né? Eu tenho que fazer de uma única maneira? Como que eu posso fazer isso? Não. Né? Você pode fazer da maneira que você quiser. Você sempre vai encontrar a mesma fração. Tá? Olha aqui esse exemplo. Olha. Você tem essa fração, 12 18 avos. Tá? Vamos fazer essas divisões, essa simplificação de 3 maneiras. Tá?
Observe que a gente vai chegar sempre na mesma fração irredutível. Olha aqui. Vamos começar aqui dividindo por 2, por exemplo. Né? Escrevam os detalhes no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6, concorda? 18 dividido por 2 dá 9. Bom, eu tenho agora 6 e 9. Bom, o 6 é par, mas o 9 não é par, então eu não posso dividir por 2. Lembre que para simplificar você tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número natural, tá? Diferente de 0. Agora aqui, os dois são múltiplos de 3, concorda? Então eu consigo dividir 6 e 9 por 3. Então vamos lá, olha. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Essa fração, eu consigo efetuar mais divisões? Não, né? Essa fração é irredutível, ok? Então eu paro aqui a minha simplificação. Vejamos agora. Viu que eu comecei dividindo por 2? Né? Vou até anotar aqui. Dividir por 2. Eu posso começar dividindo por 3. Não posso? Por quê? Isso, porque o 12 e o 18 também são múltiplos de 3. Então vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 18 dividido por 3 dá 6. E agora? O 4 e o 6 são números pares, não são? Eu posso dividir por quanto? Por 2. Né? Vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Viu só que legal? Encontrei a mesma fração irredutível. O próximo. Eu posso começar dividindo por 6 também, não posso? Né? Vamos dividir por 6? Ó. 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. Né? E 18 dividido por 6 dá 3. Viu? Encontrei direto a fração 2/3. Tudo bem? Então você você pode começar, né, a sua divisão, a sua simplificação da maneira que você quiser. Tudo bem? Você sempre vai chegar no mesmo resultado. Sempre vai chegar na mesma fração irredutível. Ok? Bom, pessoal, nós vimos a noção de frações equivalentes, ou seja, duas frações são equivalentes quando ambas representam o mesmo número, tá? O mesmo valor. Então, vocês devem estar se perguntando como que eu faço para comparar frações. Eu sei verificar que frações são ou não equivalentes, mas eu consigo fazer a comparação de duas frações? Consigo, olha só. E basta a gente simplesmente olhar numerador e denominador. É bem simples o processo. Olha aqui. Primeiro caso, a gente tem numeradores iguais. Tá? Você pode ter frações em que os numeradores são iguais. Tá? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui, suponha, né, que vocês tenham, né, uma folha de papel, por exemplo, retangular, e você faz uma dobra na metade, tá? E colore uma dessas partes. Então você tem a fração 1/2. Né? Agora aqui, suponha que vocês tenham, né, uma folha de papel também do mesmo tamanho, né, de mesma área da folha anterior, e vocês dividem essa folha em 3 partes iguais. Tá? Se eu colorir uma dessas partes, eu tenho a fração 1/3. Ok? Então eu tenho duas frações aqui. A fração 1/2 e a fração 1/3. Qual delas é maior? Bom, basta você olhar aqui o pedacinho, né, de papel. Né? Qual deles tem maior área? Né? Ou seja, é essa daqui, né? Porque você dividiu menos vezes, concorda? Então, a menor fração é a que possui maior denominador, ou seja, o 3 não é maior do que o 2? Concorda? Então, essa fração aqui ela é menor do que essa. Ok? Ou seja, a fração 1/2 é maior do que a fração 1/3. Né? A gente pode escrever 1/2 é maior do que 1/3 ou 1/3 é menor do que 1/2. Ou seja, a menor fração é a que tem o maior denominador. Tá? Esse denominador é maior do que esse. Tá? Então essa fração é menor do que essa. Okay? O segundo caso, né, a gente pode ter os denominadores iguais. Okay? Então pensa que vocês têm a mesma folha de papel, você divide essa folha em 3 partes. No primeiro desenho você pega uma parte, ou seja, 1/3, e no segundo desenho você pega 2 partes, ou seja, 2/3. Qual fração é maior? Bom, a fração maior é a que tem o maior numerador. Concorda? Porque aqui eu peguei mais partes. Tudo bem? Ou seja, eu tenho então que 1/3
é menor do que 2/3, porque 2 é maior do que 1, né? Ou ainda, eu posso escrever que o 2/3 é maior do que 1/3. Lembra lá daquele símbolo de maior, menor, né? Então aqui a gente está comparando frações. Comparar significa dizer, né, um é maior do que o outro, ok? Então, nesse sentido que a gente está fazendo. Beleza? E agora vem, né, quando tudo é diferente, quando o numerador e o denominador é diferente. Bom, essencialmente você tem que colocar as duas frações, né, você tem que escrevê-las com o mesmo denominador. Tá? Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho essas frações, 3/4 e 7/10. Ok? Então veja, eu tenho 3 diferente de 7 e 4 diferente de 10. Né? Ou seja, eu não estou em nenhum desses dois casos. Né? Os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes. O que eu tenho que fazer então? É o que eu acabei de falar, você precisa escrevê-las com o mesmo denominador. Ou seja, você tem que buscar uma fração, né, que tenha um denominador comum, né, a essas duas, né, que seja equivalente a essas duas, tá? Só que você vai escrever então outras duas frações, né, que tenham o mesmo denominador. Tá? E como que você faz isso? Né? Você tem que pensar num denominador comum. Tá? Bom, uma maneira de você pensar é trabalhar com o MMC. Lembra que a gente viu outro dia? Aqui no caso, olha, eu vou trabalhar com os denominadores, tá bom? Olha que legal, ó. Eu quero colocar o 4 e o 10. Tá? Eu quero buscar um número, tá, que seja múltiplo de 4 e 10 ao mesmo tempo, tá, para eu trabalhar, né, no mesmo denominador. Então veja, uma maneira de fazer seria listar os múltiplos comuns, né, listar os múltiplos dos dois, pegar os comuns, tá certo? E pegar o menor deles, né? Mas isso a gente viu que a gente consegue fazer direto, né? O cálculo do MMC, né? Bastando fazer a decomposição, né? Aquelas divisões sucessivas que eu comentei com vocês anteriormente. Então veja, o que a gente pode fazer aqui? Eu busco o primeiro número primo, né? Que seja um divisor desses outros dois aqui. Então vamos lá. Os dois são pares, né? Então eu posso dividir por 2, concorda? Então veja, 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Mas eu ainda tenho 2, eu posso fazer novamente. 2 dividido por 2 dá 1, o 5 eu não consigo dividir, então eu repito. Tá? Agora eu trabalho com 5, né? 5 é um número primo, então 1 e 1. Okay? Então qual é o MMC de 4 e 10? Lembra que o MMC é o produto? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Okay? Então o meu denominador comum das novas frações será 20, ok? Então eu tenho que escrever a minha fração 3 quartos, com denominador 20, e a fração 7/10 também com denominador 20. Ok? Então, muito bem, nós já sabemos qual é o denominador. Qual será o numerador de cada uma delas? Muito simples, olha, eu tenho 4, como que eu chego em 20? Eu tenho que multiplicar por 5, não é? Então se eu multiplico por 5, 4 vezes 5, 20. Eu tenho que multiplicar o numerador também, né? 3 vezes 5, 15. Ou seja, essa fração 3 quartos é equivalente à fração 15 vinteavos. É igual, né? Você pode simplificar a fração 15 vinteavos e voltar para a fração 3 quartos, ok? Agora aqui, ó, eu tenho 10, como que eu chego em 20? Eu multiplico por 2, né? Agora, se eu tenho 7, multiplicando por 2 dá 14, ok? Então, as frações, né, 7/10 e 14 vinteavos são equivalentes. Tá? Então, agora eu tenho o seguinte, olha, essa fração é igual a essa. E essa fração é igual a essa. Como então que eu vou comparar essas duas frações? Bom, eu comparo essas duas frações comparando essas frações que estão escritas aqui de preto. Né? Elas têm o mesmo denominador, não é? Então, vocês têm o denominador igual. Né? Se eu tenho denominador igual, aqui o caso 2, ó, a menor delas é a que tem o menor numerador. Então, a menor é a que tem o menor numerador. Aqui é 14, aqui é 15, qual que é menor? Essa aqui é de baixo. Okay? Então, essa fração aqui de cima, 3 quartos, é maior do que a fração 7/10. Ok? Então, escrever aqui a conclusão, né, você tem 15 vinteavos maior do que 14 vinteavos. Ou seja, 3 quartos é maior do que 7/10.
Ou seja, eu posso apagar essa letra E aqui e coloco o símbolo de maior, tá bom? Então, ou seja, vocês sempre conseguem fazer essa comparação de frações, né, bastando observar esses três casos. Se elas têm os numeradores iguais, olhe para os denominadores. Se elas têm os denominadores iguais, olha para os numeradores. Agora, se tudo é diferente, eu sugiro que vocês trabalhem com o MMC, né, e busquem as frações equivalentes, né, porque aí fica muito mais fácil para vocês trabalharem, né, imediatamente usando o caso 2 aqui, porque vocês terão o mesmo denominador. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês têm que praticar bastante, ok? Por hoje é só. Façam muitas frações, trabalhem com comparações, que vocês vão se dar bem, ok? Pratiquem bastante. Até a próxima aula.